Essa semana somos convidados a trocar os lamentos pelos agradecimentos. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, nosso encontro semanal. E essa semana temos mudança de energia no ar por conta de novos posicionamentos dos planetas e dos planetas pessoais, ou seja, planetas que interferem na nossa vida, sim. No nosso dia a dia, eu estou falando aqui de Vênus e de Mercúrio, que já estão no signo de Câncer, eles ingressaram no signo de Câncer ontem, dia 17, caso você esteja me assistindo no YouTube na terça-feira à noite. Hoje, dia 18, então a gente está com essa energia fresquinha no ar. Então já estamos chegando naquele momento emocional do ano. Você que acompanha a astrologia sabe que o signo de Câncer é considerado um dos mais emotivos do zodíaco. Cancerianos são conhecidos por quererem cuidar, querem proteger tanto que às vezes até fica grudado na pessoa, né? Então a gente tem essa mudança da energia essa semana. Nós ainda estamos na energia da lua crescente. Essa lua crescente aconteceu no dia 14, foi na sexta-feira passada. A gente só tem a mudança para a lua cheia no dia 21, é a sexta-feira dessa semana que a gente vai ter essa energia da lua cheia. Então, ao longo dessa semana, a gente ainda vem vibrando na energia da lua crescente, mas já fazendo essa transição para a lua cheia. Então, vale a pena a gente lembrar que a lua crescente, ela ajuda a gente a fazer crescer as sementes que a gente plantou lá na lua nova, e a lua cheia, ela vai iluminar todo esse nosso plantio. Então, quais as sementes que estão germinando, quais as sementes que, mesmo com todo o cuidado que a gente teve, não foram para frente, é melhor a gente deixar para lá. Então, ao longo dessas semanas, então ainda essa semana e já no comecinho da semana que vem, nós temos essa energia no ar. E essa semana, além dessa mudança do posicionamento, né, dos planetas, eu até coloquei aqui na nossa arte Vênus e Mercúrio em Câncer ativa o lado emocional. Então a gente pode ficar atento, porque temos um aspecto também com Netuno, uma quadratura, e esses aspectos tensos com Netuno, eu gostei muito de um estudo que eu fiz que fala sobre dissolver, né? Uma das características desse planeta Netuno, eu falei aqui no começo, planetas pessoais. Então, planetas pessoais, Vênus e Mercúrio. Então, os 7 primeiros planetas, eles interferem na nossa vida, no nosso cotidiano, no eu como indivíduo. Por isso, planetas pessoais. Os planetas mais distantes, e aqui a gente conta com Urano, Netuno e Plutão, são conhecidos por serem planetas geracionais, então eles atuam em cima da geração toda, da coletividade, da humanidade. Então, olha que interessante, essa semana a gente já tem esse aspecto, ele já veio acontecendo, e ele vai durar ainda até o finalzinho dessa semana, talvez comecinho da semana que vem, essa quadratura desses planetas com Netuno. Então, isso é interessante porque ajuda a gente a dissolver as ilusões. Então, a gente vai ter que encarar a realidade na marra, viu, gente? Encarar a realidade na marra. Já faz bastante tempo que a gente fala sobre essas questões, principalmente por conta da regência de Saturno, agora em 2024. E Saturno faz a gente encarar a realidade como ela é, sem muitos floreios, né? Então agora não vai ter espaço para nenhum devaneio. É interessante que a distância, até anotei aqui, encurta a distância entre a realidade e a fantasia, né? Então a distância entre a fantasia e a realidade, ela vem à tona, ou então você dissolve isso. O que que é fantasia do que é realidade? Então, ao longo dessa semana, vai ter uma questão de dissolver ilusões.
E isso tem muito a ver com o nosso dia a dia e tem tudo a ver com a porção da semana também. Muito a ver com o nosso dia a dia, por quê? Às vezes a gente cria muita expectativa, a gente planeja um acontecimento, ou o dia mesmo, né? Às vezes você acorda e pensa, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. E aí dá tudo errado de acordo com os seus planos. Não é que deu tudo errado, mas de acordo com a sua expectativa, não funcionou. E a gente já aprendeu aqui que quando as coisas não funcionam, quando as coisas não dão certo, talvez não seja o melhor momento para a gente conquistar aquilo. Ou qual é a nossa atenção ao longo dessa semana? Talvez o que eu estava pensando era uma ilusão. Talvez eu estava criando uma expectativa em torno de uma situação que, na verdade, eu estava fantasiando. Então, vamos estar bem abertos essa semana para a gente compreender que também assuntos do passado podem vir à tona. Presta atenção, principalmente num padrão. Isso é muito netuniano também, de você, o mundo hoje não é mais como era antigamente. Nossa, lá atrás, quando eu tinha aquela determinada condição, a vida era muito mais fácil. Nada disso é verdade, ou seja, aí a gente vai ser convidado, na verdade, convocado a encarar a realidade. E aqui eu já vou fazer um link com a porção da semana. Nos estudos dessa semana, nós estamos na porção de Berraloterra. O significado dessa porção é quando você subir. Fala-se muito ainda, nós estamos no livro de Números, fala-se muito ainda da questão de você fazer as oferendas, de você cumprir os preceitos. Então, aqui, essa porção, ela convida a gente a sair do automático. E por que que eu estou fazendo esse link? Porque essa porção fala sobre as reclamações do povo. Então, o povo que está lá andando no deserto e só tem maná para comer, mesmo que o maná caia do céu, o povo começa a reclamar de ter saudade quando era escravo no Egito. Porque quando eu era escravo no Egito eu comia carne. Quando eu era escravo no Egito eu tinha oferta de legumes. Quando eu era escravo no Egito, eu tinha comida à disposição, eu tinha fartura de comida. Então, olha só que loucura. O povo, e essa história sempre é bom a gente lembrar, e toda essa história que a gente estuda, ainda que a gente tenha que praticar uma interpretação bem profunda em relação aos escritos dos livros antigos, sempre é bom a gente lembrar que foram escritos por homens, e a Cabala traz muito pra gente a questão do fogo negro sobre o fogo branco, né? Acho que é bem essa ordem que se diz. Então é de você não ler as coisas ao pé da letra. Lembra que a gente não vê a figura completa. Nem sempre a gente consegue interpretar corretamente as mensagens. Então, sempre tem uma moral da história por trás do ensinamento, de um texto, enfim, uma interpretação. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Então, olha só, agora eles estão no momento onde eles já passaram por diversos milagres. O Eterno se manifestou para o povo de diversas maneiras e mesmo assim chega o momento da reclamação. Chega o momento da sofrência, né? Se fosse hoje em dia, a gente acha que podia chamar de sofrência. Chega esse momento de, eu era tão feliz lá no Egito, eu tinha carne, eu tinha legumes, mas eu não tinha liberdade. E eu estava vivendo muito aquém, né? Muito menos do que eu poderia. Eu não tinha contato com o Eterno, eu não tinha contato com o Criador. E acima de tudo, minha gente, o que essa porção traz de ensinamento para a gente? Agora, o povo tem que ser responsável por si mesmo e se comprometer com as coisas, comprometer-se com a sua espiritualidade, comprometer-se com as suas crenças, com os seus valores, com a sua verdade. Então, olha que semana maravilhosa para a gente sair do automático, para a gente parar
com esses velhos hábitos, velhos hábitos. Então, muitas das vezes que a gente fica preso à nossa zona de conforto, mesmo que seja desconfortável, por quê? Porque é um hábito conhecido. E quando eu quero quebrar um hábito, quando eu quero mudar um comportamento, quando eu não quero mais ter um pensamento, dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Então, o link aqui com a porção da semana é: quando eu era escravo no Egito, eu não tinha que trabalhar para me alimentar. Agora que eu estou aqui livre no deserto, eu tenho que fazer um trabalho para poder me alimentar. E essa alimentação física e espiritual. Então, olha que convite para a gente essa semana. É aquela história do filme que a gente já falou tanto aqui nos nossos encontros, né? Como eu vou ter um filme diferente seguindo o mesmo roteiro. Então, cada vez mais o tempo urge, esse tempo que é da regência de Saturno. E, de novo, Saturno regendo a gente em 2024, e já chamo aqui sua atenção mais uma vez para o momento retrógrado de Saturno no dia 29 de junho. 29 de junho, ele vai entrar nesse movimento retrógrado, onde vai perguntar de novo para a gente: e aí? Você revisou os seus limites? Você revisou suas responsabilidades? Você revisou com o que você está comprometido? Você está comprometido de verdade com você, com a sua elevação espiritual? Você está realmente comprometido em eliminar velhos hábitos para adquirir novos? Você se percebe no automático? Você consegue perceber quando que você está no automático? E por isso hoje a gente vai fazer aquele exercício que a gente fez o ano passado. Eu acredito que foi o ano passado que a gente fez o exercício para quebrar a repetição, para sair desse piloto automático, para eliminar velhos hábitos, velhos padrões. Teve um Zohar diário do Yair Alon, rabino que eu faço curso atualmente, ele fala sobre isso. Tem momentos na vida que a gente reclama. Quem sou eu para falar sobre isso, gente? Eu tenho meu sol em câncer, meu ascendente sagitário. Pensa numa pessoa resmungona, reclamona, sou eu. Já aqui expus para vocês este meu mau hábito que vem melhorando a cada ano. Por quê? Porque chega um momento que a gente tem que ser honesto e encarar a realidade. De que adianta ficar reclamando? Ficar reclamando não adianta nada, 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 nada. Ficar me lamentando. Eu era tão feliz e não sabia. A vida era tão boa antigamente. É igual as pessoas mais antigas quando elas falam: quando a gente tinha a ditadura, tudo funcionava melhor. Isso tudo é muito mal interpretado pelo velho hábito, né? Então, quando tinha aquele tempo onde eu não precisava me esforçar, tudo funcionava muito bem. Mas era tudo tão restrito. O mundo mudou tanto até os dias de hoje. Quanto que a gente tem que se esforçar, quanto que a gente tem que trabalhar, quanto que a gente tem que arregaçar as mangas para fazer as coisas acontecerem. E nós que nos encontramos aqui semanalmente, estamos conscientes agora. Esse é o nosso lema de 2024. Consciência agora. Então a gente já sabe que reclamar não leva a gente para lugar nenhum. Lamentar só faz cair a nossa vibração e trazer essa densidade do mundo para o nosso dia a dia. E não é nada disso que a gente quer. A gente quer quebrar essas repetições, a gente quer sair desse automático, a gente quer cada vez mais estar consciente agora. Então, essa consciência agora encurta essa distância entre a fantasia e a realidade, né? Entre a ilusão e o sonho. A gente tem esse propósito. Nós estamos aqui para viver toda a plenitude de Malkuth, o planeta Terra, o mundo manifesto, o mundo físico, e nós estamos aqui para realizar os nossos sonhos. Então, realizar os nossos sonhos faz com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, faz com que a gente tenha que trabalhar para poder conquistar essa realização desse sonho. Então, é exatamente isso que a porção da semana traz para a gente. Junto com esse novo posicionamento
de Vênus e de Mercúrio em Câncer, ajudando a gente a aumentar o nosso amor próprio, ajudando a gente a despertar não só os nossos pensamentos, mas principalmente os nossos sentimentos de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais amorosa. Pode ser sim que eu tenha contato com essas emoções do passado, mas para de uma vez por todas encará-las da maneira correta. Então, essa semana, minha gente, é mais uma daquelas semanas onde a gente tem que ser honesto. Se até agora não aconteceu, não é para acontecer. Ou não é para acontecer agora. Eu tenho que deixar isso para lá. Esse velho hábito de que tem que ser como eu quero, não vai dar certo essa semana, ainda mais essa semana de jeito nenhum. Então eu é quem tenho que encarar a realidade. Se até agora eu não consegui fazer, se até agora eu não conquistei, o que que eu preciso mudar? O que que eu preciso abrir mão? O que que eu preciso deixar aí? Ou qual é a realidade que eu preciso encarar? Qual é o padrão de repetição que eu preciso quebrar para trazer essa energia de uma forma renovada, para aí sim eu ter um filme novo, porque eu vou ter um roteiro novo. Então é disso tudo que se trata a porção dessa semana, e também aqui eu estou vendo aqui as minhas anotações, é também nessa porção da semana, nós falamos bastante disso também o ano passado, eu vou deixar aqui, em vez de deixar o nosso encontro da semana passada, quando eu deixo no final do vídeo, eu vou deixar aqui o do ano passado, que a gente fez sobre essa porção. Foi então o nosso encontro do ano passado sobre essa porção, que a gente fez aquela meditação naquele nome de cura, onde Moisés intercede por Miriam, pedindo para que o Eterno a curasse, El Narefanalá, um mantra poderosíssimo de cura, é nessa porção que acontece. Por quê? Porque nessa porção, olha só que loucura, Miriam reclama de Moisés. Ela deixa despertar nela os ciúmes do irmão. E ela desenvolve a lepra. Por quê? Porque ela praticou Lashon Hará, que é a língua má, ficou falando mal do irmão. Então, muitas vezes, esses velhos hábitos, e isso tem a ver não só, né, com os padrões de comportamento, mas especialmente com os padrões de pensamento e sentimento. Então, assim, ciúmes, inveja, fofoca, não se sentir grato, são esses os velhos hábitos que muitas vezes nos conectam a essa energia de reclamação, de lamento. Então a gente não pode, a gente já sabe que Saturno está em Peixes até 2026 e nós não somos vítimas de jeito nenhum. Nós temos responsabilidade pela nossa sanidade mental e também pelas nossas conexões espirituais. Então, eu estou aqui estudando, eu estou aqui praticando tudo aquilo que me desperta. Então, aquilo que me desperta me faz desviar desse padrão de reclamação, de vitimismo, né? De lamento. Nós estamos prontos para trocar, sim, os nossos lamentos pelos agradecimentos. E quanto mais grato a gente se sente, a gente já sabe, gente, a gente já sabe. Isso parece tudo muito repetitivo, mas esse tipo de repetição a gente pode ter na vida da gente. Qual o tipo de repetição, Renata? Essas questões da autoconsciência, da autoajuda, da autopercepção. Opa, olha eu aqui num velho padrão de comportamento. Eu vou usar a característica geminiana de ser um signo do ar, que cuida dos meus pulmões, para trocar esse padrão de energia. Eu não quero mais esse velho hábito. Assim eu estou no automático. Então, é esse tipo de situação ou esse tipo de comportamento que a gente já consegue sim desenvolver. Por isso que nós já estamos conscientes agora. Então, é uma semana maravilhosa e também, olha, quase que eu não falo disso, o Sol chega no signo de Câncer no dia 20, que é quinta-feira. Quinta-feira, isso, quinta-feira. No finzinho da quinta-feira, lá para depois das 17 horas, Sol ingressa no signo de Câncer, ou seja, começa o festival emocional. A gente vai continuar aqui trabalhando a energia geminiana, porque vale a pena a gente lembrar que o calendário cabalístico é lunar, ou melhor, lunisolar. A gente celebra sempre as luas novas, mas estamos em Malkuth, estamos no planeta Terra, o Sol é a nossa vitalidade. Então, nós já estamos sentindo esse padrão emocional com
com essa chegada de Vênus e Mercúrio no signo de Câncer. Agora, a partir de quinta-feira, isso vai ficar um pouco mais forte, porque a nossa vitalidade emocional estará despertada. Então, vamos ter bastante atenção. Não vamos nos comportar como coitadinhos, por favor, nem como coitadinhos, nem como os tiranos que têm que fazer acontecer tudo como eu quero, porque não é assim que a coisa funciona. É justamente isso que faz a gente sair desse padrão automático, faz a gente deixar o ego, aquele ego que nos desvia do caminho da luz, enfraquecido. Então, nós temos aí essa responsabilidade, olha Saturno conversando com a gente, essa responsabilidade de encarar a realidade, de aceitar. Muitas vezes eu sei que é difícil, mas aí o ditado popular, mais uma vez, fortalecendo a energia do pulmão, aceita que dói menos, né? Quanto mais eu consigo aceitar, menos resistência eu crio, maior o fluxo da vitalidade, da energia, mais fácil as coisas fluem na minha vida. Então, quanto mais eu aceito que o que eu estava vivendo era uma ilusão, e realmente eu cometi um engano, eu me enganei, de repente eu me ludibriei. Por quê? Porque eu queria aquele confortinho, na verdade, eu estava um pouco assim, vindo ainda da energia de touro, um pouco preguiçoso para fazer o meu trabalho, mas agora chega, porque ao longo dessa semana nós vamos ser convidados a sair dessa nossa zona de conforto, a sair desse piloto automático, justamente para a gente poder se elevar. A gente pode elevar o nosso padrão de pensamento, os nossos sentimentos e, naturalmente, as nossas ações. Olha que coisa linda, lindo na teoria e mais lindo ainda isso na prática, principalmente porque estamos aqui na energia do signo de Gêmeos e esse signo de Gêmeos faz com que a gente desperte a nossa inteligência. Todos nós estamos mais inteligentes, estamos desenvolvendo o nosso intelecto. Então, a nossa mente racional, ainda que a gente tenha esse padrão emocional já chegando pertinho de nós, a gente tem a nossa mente muito vitalizada com essa energia racional geminiana. Então, essa energia que desperta a nossa curiosidade faz com que a gente aprenda as coisas. Então, nós temos que aprender de uma vez por todas a encarar essa realidade, a nos perceber quando a gente está agindo no automático. Sabe quando você está distraído? Isso eu acho que é um bom exemplo. Quando você está distraído e você erra o caminho. Você está indo para um lugar que você não está muito acostumado. E o começo do caminho é o mesmo caminho que você faz, sei lá, para ir para o seu trabalho todo dia. Só que naquele dia você marcou um exame. Vou dar um exemplo assim do dia a dia. Né? Eu marquei um exame, o exame é no mesmo caminho, no mesmo trajeto do meu trabalho, e aí eu tô distraída, ou pensando em alguma coisa da minha vida, ou ouvindo uma música, e quando eu vi, eu já tô chegando no trabalho, mas peraí, eu vim por esse caminho, mas eu tinha que ter passado antes no laboratório para fazer o exame. Então, isso é o agir no automático, sabe? O agir no automático é sempre dar a mesma resposta, é sempre fazer a mesma coisa. Não, gente, a gente está aqui nesse padrão geminiano que é adaptável, que é curioso, que é inteligente, que ajuda a gente a aprender. Então, não, eu já aprendi que fazer isso não dá certo. Eu já aprendi que responder isso para determinada pessoa só piora a situação. Eu já aprendi que toda vez que eu me sinto dessa forma, a coisa não funciona. Então, a gente tem essa capacidade adaptável de nos comunicar de formas diferentes através dos nossos próprios pensamentos com a gente mesmo, em primeiro lugar, e com as outras pessoas, em segundo lugar. Isso vai fazer com que a gente consiga desenvolver trocas melhores, trocas diferentes, acessar informações diferentes do que a gente está acostumado. Muita atenção ao longo dessa semana às informações em relação aos nossos sentimentos, principalmente para ajudar a gente
a desenvolver o intelecto nesse sentido. Olha, realmente, isso que eu estava sentindo não tem nada a ver com a situação. Eu estava achando aqui que era uma intuição, e na verdade eu me enganei. Não, não era uma intuição, era um pensamento que eu tinha querendo me sabotar, não me deixando ver a verdade como ela é. Então a gente tem muita oportunidade ao longo dessa semana de ter essas energias novas acontecendo na vida da gente, se a gente estiver disposto. Sempre vale a pena a gente dizer que aqui o nosso encontro é práticas que despertam. A gente tem que estar desperto, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar aberto. Senão o processo vai ser sempre o mesmo e a gente não quer. A gente não quer. Por conta disso, nós temos pontos de correção ao longo do mês de Gêmeos. Então, todo mês a gente tem pontinhos de correção. Tikkun é o termo hebraico para correção. Então, ao longo desse mês de Gêmeos, a gente tem essa necessidade de se comprometer. Nós precisamos nos comprometer com as coisas. A semana passada a gente teve uma lição de casa de terminar tudo aquilo que a gente começou. Espero que você tenha conseguido prestar atenção nisso. Espero que o Ana Becoa tenha ajudado você também a conectar com essa questão do comprometimento de uma forma mais eficaz. A gente tem que ter esse comprometimento. A gente precisa se comprometer com a gente. Se a gente quer mudar, se a gente quer evoluir, se a gente quer se transformar, a gente tem que se comprometer com essa reforma íntima, como já diria Chico Xavier. Isso só depende de nós, ninguém pode fazer por nós isso. Então é importante a gente ter esse comprometimento verdadeiro com a gente, mostrar interesse com as coisas, com as pessoas, aprofundar o nosso conhecimento. Essa semana está maravilhosa para isso, porque como a gente tem esses planetas pessoais chegando em Câncer, então essas situações do passado, elas podem aparecer e de repente eu posso olhar para isso com mais interesse, eu posso aprofundar o meu olhar, o meu conhecimento sobre isso, né? Então é uma semana muito legal, por exemplo, para fazer uma constelação familiar, se você quer aprofundar esse interesse, passar numa sessão de hipnose, fazer uma meditação guiada que te leva lá no passado para ajudar você a compreender por que que você não consegue quebrar esse padrão de comportamento. Então é uma semana muito boa para esse tipo de correção. E também lembrando que se de repente a cabeça está até doendo e você não chega em lugar nenhum, para. Às vezes a mente precisa descansar. Então é importante a gente ter essa medida, né? Essa medida. E Saturno sempre amparando a gente. Você que me conhece aqui há um tempo já sabe que eu não acho Saturno ruim, apesar de na astrologia, principalmente na astrologia convencional, ele ser conhecido como grande maléfico. De jeito nenhum, né? A gente ser chamado, a nossa responsabilidade é só benefício para a gente mesmo. Então é importante, muitas vezes eu tenho que abrir mão das coisas, aceitar que nesse momento não adianta eu ficar pensando, não cheguei em lugar nenhum. Não cheguei em lugar nenhum, só fiquei com dor de cabeça, não tive noites de sono boas e até o meu intestino parou de funcionar. Então para tudo, respira, respira, sai desse automático, ficar pensando sempre na mesma coisa e não encontrar solução alguma. Vamos descansar a mente, vamos fazer uma meditação, vou procurar uma frequência, um solfégio que você encontra no YouTube. Tem tantas frequências boas para a gente ouvir, para a gente conectar, para mudar a nossa vibração. Você que já sabe que você é muito mais do que um corpo físico, você que já experimentou, olha aí, Gêmeos, experimentar, né? Você que já experimentou essas ferramentas, você que já percebeu que isso te ajuda. Vamos aprofundar nisso ao longo dessa semana para a gente poder fazer as nossas correções, para a gente poder sair desses processos de ilusões que a gente vive muitas ilusões, muitos de nós, a gente brinca aqui bastante que viver aqui na Terra é um grande sonho,
que a vida verdadeira não é essa. Então, enfim, que a gente possa entrar em contato com o que de nós, dentro de nós, precisa ser quebrado, né? O que eu preciso quebrar de repetição, de padrão de repetição, como sair desse automático para poder me elevar, para poder realmente viver, encarar essa realidade, encurtando essa distância entre o sonho, ou melhor, entre a fantasia e a realidade, entre a ilusão e o sonho que eu vou conseguir realizar. Então, a gente tem essas ferramentas, além das letras do mês, que a gente já comentou aqui, que ajudam bastante, são uma ferramenta e tanto de conexão para todos nós. Sempre o hebraico a gente lê da direita para a esquerda. A letra Resh, que criou o planeta Mercúrio, regente de Gêmeos, que ajuda a gente a iniciar esses processos, a serenar os nossos pensamentos, a organizar os nossos pensamentos e a deixar com que eles acessem o nosso coração de uma forma mais equilibrada, mais organizada, onde eu consiga mudar as minhas ações, onde eu consiga fazer novos movimentos. E aí a letrinha Zain ajuda a gente a conectar com essa energia do signo de Gêmeos, a trazer para a gente essa capacidade da ascensão, de nos elevarmos aos velhos hábitos da nossa vida, trazendo novos movimentos. Junto das letrinhas do mês, a gente tem também a linha do Anabecoa, a sexta linha do Anabecoa, que nos conecta à esfera de Yesod, que ajuda a gente a trazer essa ligação do mundo divino para o mundo físico de uma forma mais limpa, de uma forma menos ilusória. Olha que legal! Se você meditar na linha todinha, Yud Gimel Lamed, Pei Zain Kuf, mais uma vez, Yud Gimel Lamed, Pei Zain Kuf, a gente consegue espalhar a sabedoria, a gente consegue trazer esse desejo de nos iluminar e de iluminar os outros, a gente consegue também acessar paz e tranquilidade interior. Isso ajuda a gente a serenar os nossos pensamentos, a descansar a nossa mente de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Eu acho bem interessante, eu sempre gosto de meditar no Anabecoa, trago essa sugestão aqui para gente de manhã. Eu faço a tabela dos 72 nomes, eu faço o Anabecoa, não faço o Anabecoa todinho, eu faço a linha do mês vigente, projetando na minha mente, no meu coração e nas minhas mãos, justamente para ajudar a equilibrar esse eixo. Se você é novo aqui e não entende por que eu falo tanto sobre isso, eu aprendi isso nas minhas aulas de cabala. Tudo que eu aprendo nas minhas aulas de cabala eu trago aqui para gente, que só tem 3 formas da gente manifestar energia aqui em Malkuth, no nosso mundo físico, é pensando, sentindo e agindo. Então a gente tem esse eixo, pensamento, sentimento e ação, cérebro, coração e mãos. Então por isso que eu falo tanto da gente equilibrar esse eixo e a gente conseguir mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Então isso é muito importante ao longo dessa semana, principalmente porque estamos sendo, na verdade, convocados, viu, gente? Com esse aspecto tenso de Mercúrio, ou de Mercúrio e Vênus com Netuno, dissolver as ilusões. Na verdade, nós estamos sendo convocados a encarar a realidade, a enfrentar esses padrões automáticos de comportamento, a quebrar essa repetição da vida da gente para a gente poder elevar um nível. É sempre essa questão da gente elevar um nível. Eu estava conversando com meu queridíssimo Cláudio Domingos, que está sempre aqui com a gente também, o quanto que é difícil a gente estar em sintonia com o mundo moderno, ou com esse momento que o mundo está vivendo de densidade. E aí, nessa conversa, nessa troca, eu adoro conversar, essa troca geminiana é que ajuda a gente a desenvolver novos padrões de pensamento. Ele trouxe a seguinte ideia: será que às vezes não é porque a gente já está um nível, não um nível a mais, mas um nível diferente de vibração? Então é isso, gente. A gente está aqui e a gente vive realidades muito diferentes, cada um de nós. E essas realidades, quem constrói somos nós. Somos nós. Mas aqui, talvez decepcionando um pouco
muita gente, né? Que é por isso que tem a ver com a porção da semana. Você, quando estava lá escravo, estava tudo bem, por quê? Porque você tinha que fazer um trabalhinho lá que você já estava acostumado, nem era um trabalho tão duro assim. E agora não. A gente aqui, quando a gente muda a nossa consciência, a gente muda a nossa realidade. Nós estamos aqui em Malkuth. A maneira que a gente tem de mudar a nossa realidade é mudando a nossa consciência. E para a gente mudar a nossa consciência, a gente tem que agir. Por isso, mais uma vez, essa combinação desse eixo: pensamento, sentimento, ação. Não adianta ficar só pensando, não. Eu sei que tem um monte de filosofia hoje em dia que fala do poder do pensamento. O poder do pensamento é indiscutível, mas só pensar não realiza. Sinto muito, gente. Só pensar não realiza. A gente tem que pensar, planejar, desenvolver o nosso intelecto. A gente tem que sentir o quanto que aquilo é verdadeiro. E a gente tem que fazer, a gente tem que agir, senão não manifesta. Aqui em Malkuth, não manifesta no mundo da ação. Malkuth é o planeta Terra. Aqui é o mundo da ação, o mundo da manifestação. Então, sinto muito, não adianta ficar sentado no sofá, pensando, só pensando. Ah, eu vou, sei lá, construir isso, isso, aquilo. Eu vou viajar, eu vou comprar um carro, eu vou mudar o meu padrão de comportamento só pensando. Não, esse é um dos passos, um dos passos. E falando em passos, agora a gente vai entrar naquele momento exercício. Então eu convido você agora a prestar atenção juntinho aqui comigo nessa questão dos exercícios para a gente quebrar os nossos padrões de repetição. O nosso exercício para quebrar repetições, então nós temos 4 passos muito importantes nesse nosso exercício para quebrar repetições. Então, é esse convite que a gente tem para vivenciar essa semana, né? Então, sair do automático, eliminar os velhos hábitos de pensamento, de sentimento e de comportamento, para que a gente tenha transformações verdadeiras na vida da gente. Então, muitas são as situações que a gente repete, e a gente não sabe como sair desse padrão automático de repetição. Então, a gente propõe aqui agora esse exercício para quebrar essas repetições. Então, o primeiro passo que a gente tem nesse exercício de quebra de repetições é a gente poder identificar. Então, eu tenho que identificar o que é que me faz ter esse comportamento automático. E aqui, de verdade, a gente tem que encarar essa realidade, esse padrão de comportamento negativo, desequilibrante. Não os padrões de comportamento que são harmonizantes, que são equilibrantes. Esses a gente não precisa eliminar. A gente tem que quebrar padrões de repetição que nos fazem sentir tristes, que nos fazem sentir mal, que nos conectam à densidade, a energias baixas. Então, eu tenho que identificar qual é o gatilho, e muitas vezes o gatilho é emocional, né? Por que eu me sinto dessa forma? O que aconteceu para eu estar me sentindo assim? Nossa, olha, eu me senti extremamente ofendido. Isso é um padrão de pensamento desequilibrante. Poxa, toda vez eu me sinto ofendido, então isso eu já estou identificando. Opa, o meu padrão de comportamento é o quê? Me sentir ofendido. Segundo passo, perceba e pare. Então, quando eu já fico mais atento a esse padrão negativo de comportamento, a partir do momento que eu identifico, que é o primeiro passo, eu já passo para o segundo passo, que é perceber e parar. Opa, peraí. Eu já identifiquei que naturalmente eu me ofendo. Meu primeiro sentimento é me sentir ofendido. Não, olha, eu percebi de novo. Olha lá, olha eu aqui me sentindo ofendida de novo. Para, e aí eu já vou automaticamente, aí esse automático é bom para o terceiro passo. Respira e pensa. Olha eu aqui me sentindo ofendida novamente. Respira, Renata, respira, pessoa. Eu já entendi que isso é um padrão negativo. Esse é um padrão negativo. Então, peraí. Tô pensando o que eu posso fazer para não me sentir dessa maneira.
vou fazer diferente. Então, eu vou fazer diferente, vou pedir ajuda para o meu anjo da guarda, vou pedir ajuda para o meu melhor amigo, vou pedir ajuda para um psicólogo, vou pedir ajuda para um terapeuta, eu vou pedir ajuda para o meu terapeuta floral, eu adoro tomar um floral. Eu vou pedir ajuda para a pessoa que está conversando comigo. Olha, você está falando assim comigo e eu estou me sentindo ofendida. Só que eu já percebi que toda vez eu me sinto ofendida e eu não quero mais me sentir ofendida, porque isso é muito ruim. Isso é ruim para mim, isso faz com que eu pense coisas ruins, que eu sinta coisas ruins e que eu haja com você de uma forma não muito legal. Então, você consegue me ajudar? Nossa, gente, se você fizer isso, é super diferente. A pessoa que estiver conversando com você, ela vai até muitas vezes ficar paralisada, porque ela não está esperando aquilo. E de repente ela pode falar para você coisas do tipo: Nossa, não, mas eu não estou falando isso com você para você se ofender. De repente eu falei de um jeito que eu posso melhorar. E aí a gente já está aproveitando ainda por cima a energia geminiana da troca para mudar esse padrão de comportamento, esse padrão de sentimento e esse padrão de pensamento. Então, eu vou repetir o passo a passo aqui mais uma vez, para que todo mundo tenha condição de praticar esse exercício para quebrar repetições. Então, primeiro passo, identificar. Identificar qual é o padrão de comportamento negativo que você tem. Segundo passo, perceber quando ele vier à tona e parar. Parar. Você não está mais no automático, não vai dar vazão a isso. Terceiro passo, respirar. Já é automático, né? Identifiquei, percebi, parei, respirei. Respirei. No momento que eu estou respirando, eu estou trocando a minha frequência vibratória, eu estou mudando o meu pensamento. Eu tenho condições de mudar o meu pensamento. E o quarto passo é fazer diferente. Fazer diferente. Então, ter uma atitude diferente já vai sim trazer um resultado diferente. E isso vai acontecendo à medida que a gente aplica esse exercício. Depende quantas vezes cada um de nós vai precisar fazer isso para de verdade quebrar esse padrão de repetição. Então, a minha sugestão é que você faça, é que você pratique para que isso possa te dar a oportunidade de despertar sua consciência para a quebra de repetições que você vai precisar ter. Isso vai depender muito de cada situação, de cada momento, de cada pessoa. Por isso que é importante nessa vida, a gente brinca bastante, essa vida é importante demais praticar, é importante demais treinar, então por isso que é um exercício. Exercício a gente vai treinando, a primeira vez que a gente faz, a gente às vezes não consegue chegar até o fim, a segunda vez já é um pouco mais fácil, a terceira vez você já se percebe até melhor no exercício que você está fazendo, da quarta em diante a coisa vai com facilidade, porque você já entendeu, você já pensou, você já entendeu, aquilo já virou uma verdade e você consegue manifestar de uma forma diferente. Então, fica aqui a dica para os exercícios que a gente tem que fazer para quebrar esses velhos hábitos, para sair desses comportamentos automáticos que muitas vezes a gente tem na vida da gente e a gente não quer mais, a gente não quer mais. Então, convido cada um aqui a fazer esse exercício para quebrar a repetição. Faz esse passo a passo direitinho. Se for necessário, anota. Se você precisar anotar, anota. Para você conseguir identificar, para você trazer mais clareza para esse tipo de comportamento negativo que às vezes você não tem. Então, vamos aproveitar essa energia da porção da semana, a energia do mês de Gêmeos, do signo de Gêmeos, com a regência de Mercúrio, que desenvolve o nosso intelecto e ajuda a gente a ter um poder de se adaptar muito maior do que em outros momentos. Então, a gente tem mais chance de fazer isso dar certo na vida da gente. Eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para cada um de nós. Isso vai ajudar, sim, a gente a quebrar essas repetições na vida da gente.
E no momento dicas astrológicas, agora estamos naquele momento. Dicas astrológicas, temos informações novas ao longo dessa semana. O signo de Gêmeos é um signo do elemento ar. A qualidade é mutável, planeta regente Mercúrio. Palavra-chave: eu penso, eu penso, eu penso. Energia positiva: curiosidade. A energia negativa: dispersão, dispersão. Por isso que a gente tem que se comprometer. A parte do corpo: pulmões, sistema nervoso central, por conta desse momento dos pensamentos rápidos demais. Lembra que a síndrome do pensamento rápido pode ser energia de Gêmeos muito forte no mapa da pessoa. Pulmões ajudando a gente a entrar em contato, meio externo com meio interno, se adaptar ao ambiente que a gente vive, realizar as nossas trocas, aumentar a nossa capacidade de desapegar de situações, de padrões. Olha que coisa boa. Gêmeos combina especialmente com os signos de fogo, mas dá para a gente se adaptar com outros signos também. E a energia nova, ou melhor, o conhecimento novo sobre esse signo é em relação à pedra. A pedra do signo de Gêmeos, temos duas pedras do signo de Gêmeos, safira e topázio. Então ajuda a gente também a organizar os nossos pensamentos. Se você precisar de ajuda para fazer o exercício de quebrar repetições, usa as pedrinhas do signo de Gêmeos, safira ou topázio. Você pode usar para ajudar você a realizar essas conexões de uma forma mais eficaz. Sempre vale a pena a gente fazer aquilo que traz para a gente resultado, né? Lembra, se não traz resultado, fica mais fácil da gente dispersar. E a dispersão é uma característica negativa para nós ao longo desse mês todinho. Então, se a gente quer sair do automático, se a gente quer mudar esses velhos hábitos, é importante a gente ter esse foco. É importante a gente ter essas ajudas. Então, a gente pode usar também a energia das pedras para nos ajudar nesse momento de conexão, tá bom? Aqui a nossa lição. Olha, gente, a lição de casa. Eu fico tão feliz quando eu vou montando a apresentação e eu falo, gente, olha que legal. Eu não combinei nada comigo mesma, nem com a porção da semana. E a nossa lição de casa para essa semana é: mude seus hábitos e rotinas, experimentando coisas novas. Olha como a gente é abençoado. Quando combina com a porção da semana. A porção da semana é para a gente mudar esses velhos hábitos. Então, olha que legal. A gente tem aí essa lição de casa, esse foco. A gente tem que se comprometer com mudar os nossos hábitos e rotinas, experimentando coisas novas. Vamos nos abrir para o novo. Vamos mudar os nossos hábitos. Se você não sabe por onde começar, agora veio isso na minha mente. Se você não sabe por onde começar, comece escovando o dente com a outra mão. Se você escova sempre com a mão direita, escova com a mão esquerda. Pronto. Já muda um pouquinho o hábito. Lembra que quanto menor for a sua atitude, mesmo que ela pareça pequenininha, você está fazendo. Então, você está realizando. Quanto mais a gente realiza, mais a gente consegue manifestar. Mais a gente consegue conectar. Mais a gente consegue trazer para a verdade. Então, mude os seus hábitos e rotinas. Experimentando coisas novas vale muito, muito, muito a pena, porque aí a gente consegue expandir a nossa percepção. Isso é muito bom, muito bom. Aqui, como na seção avisos, um spoiler, como se diz hoje em dia, do Ho Oponopono de Câncer, porque quando o sol chega no signo, eu coloco lá no meu Instagram, tá aqui minhas redes sociais, eu coloco lá no meu Instagram o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma técnica havaiana onde a gente consegue trabalhar essa energia da aceitação, do perdão, da mudança de comportamento. Vale muito a pena a gente praticar também. Então, quando o sol chega no signo, eu coloco lá na rede social o Ho Oponopono do signo. Então, vocês que estão aqui em práticas na terça-feira já estão sabendo. Se você estiver me ouvindo no Spotify também a partir da quarta de manhã, você já está sabendo o Ho Oponopono de Câncer. Sinto muito por cada drama de novela mexicana. Me perdoe pelos momentos de carência. Sou grata pela atenção que me dá com tanta paciência.
e te amo por sempre me cuidar. Esse é um Ho'oponopono muito canceriano, muito canceriano. Vamos tomar cuidado com a semana dramalhão, hein? Semana dramalhão, por conta de Vênus chegando em Câncer. Vênus é o planeta dos relacionamentos, dos sentimentos. Não vai fazer dramalhão, não, hein? Dramalhão, não. Ó, até rimou. Dramalhão, não. De jeito nenhum. Tá acostumado a fazer drama? Tá acostumado com chororô? Para! A gente vai quebrar esse padrão de repetição fazendo o nosso exercício e sabendo que a gente quer mudar os nossos velhos hábitos. Nós queremos sair desse automático para nos elevar, principalmente em relação aos nossos pensamentos, sentimentos, ações e a nossa vibração. Gente, nós estamos aqui engajados, pois já somos conscientes e somos do time da luz. Somos do time da luz. Isso faz com que a gente tenha esse compromisso, olha aí o comprometimento, em compromisso em nos tornarmos mais sutis e menos densos. Então, isso é um trabalho e tanto que a gente tem que fazer, e eu tenho certeza que a gente é capaz, porque a gente sabe que a gente é capaz, e nós estamos conscientes agora, e nós temos um amparo, ainda mais essa semana, dessa energia toda nos favorecendo para quebrar esse padrão de repetição, sair desse automático, eliminar velho hábito que não leva a gente a lugar nenhum, tá bom? Espero que esse nosso encontro de hoje tenha sido proveitoso para você. Espero que você consiga praticar esse exercício. Faz esse exercício. Se você está querendo fazer algum tipo de exercício e ainda não começou, faz esse exercício para quebrar repetições. E isso vai ajudar, por exemplo, a você cumprir aquele planejamento de ir para atividade física e ainda não conquistou, tá bom? Combinado? Tá bom, gente? Que todo mundo tenha uma semana maravilhosa, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, uma ótima semana para todo mundo, cheio de exercício. E a gente se vê aqui semana que vem. Gratidão, gente. Tchau!